povo de Deus, que era príncipes, filhos, descendência de Abraão, gerados a partir de Jacó e de Isaac, e agora estavam sendo escravizados no Egito. Veja, essa história é a prefiguração da história de Adão, que era filho de Deus e foi escravizado no mundo. Gente, ontem nós começamos, né, e paramos aí, deixa eu achar aqui exatamente onde nós paramos, né, aqui. Veja, nós falamos sobre a condição da humanidade debaixo do pecado. Então veja, logo após a queda, Deus então coloca em ação seu plano de redenção pensado antes da fundação do mundo. Um plano de resgatar a humanidade e trazê-lo de volta à sua presença, ao plano original. Veja, a palavra redenção significa comprar pelo mesmo preço. O homem vendeu a própria vida ao pecado. O salário do pecado é a morte. Ele adquiriu o pecado em troco da própria vida e agora estava condenado à morte. Morto espiritualmente, foi tirado de dentro do Éden e passou a viver debaixo da maldição da lei. E agora estava condenado à morte eterna, ou uma separação eterna de Deus. Esse seria, de fato, a execução final de toda a humanidade. Deus, para que não executasse o homem nessa condição, então, o que ele faz? Ele acaba por executar animais inocentes, empurrando essa dívida, ou apaziguando a ira da justiça, a necessidade da justiça, por um tempo, até que ele tivesse, de fato, uma condição de resgatá-los definitivamente dessa condição de malditos e colocá-los em volta na condição de benditos. O preço disso seria a vida de um homem justo disposto a morrer pelos pecadores. Você pode pensar, bom, mas se Deus tivesse executado Adão logo no início, não teria resolvido o problema? Teria, só não teria eu e você, né? O problema seria resolvido, só não teríamos nós. Mas por que não teríamos nós? Porque nós estaríamos em Adão, né? E em Adão nós já estaríamos mortos. Se executar Adão e toda a humanidade, de onde a gente ia descender? Não haveria mais humanidade, nós estaríamos todos perdidos, né? Não teria mais humanidade, sequência de plano, família de Deus, reino, nada disso existiria. Então, Deus precisava fazer de maneira legal, satisfazendo a sua justiça e ao mesmo tempo exercendo o seu amor, não é? Ele precisava exercer o seu amor e ao mesmo tempo exercer justiça. Nós falamos sobre isso, Deus é amor, mas também é justiça. Ele deveria agir de tal maneira que não ferisse nenhum dos seus atributos divinos. Ele teria que agir de maneira que ele não deixasse de agir em amor e também não deixasse de agir em justiça. Isso era algo realmente complicado de se fazer. Porque se Deus executasse a humanidade, ele estava negando a si mesmo, porque não estava usando de misericórdia e amor. Se ele usasse de misericórdia e amor, estaria negando a si mesmo, porque não estaria usando a sua justiça. Então Deus precisaria fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e foi o que ele fez. E nós vamos descobrir exatamente agora como ele conseguiu essa proeza de executar as duas ações sem que uma anulasse a outra, né? Bom, a princípio, ontem nós vimos que Deus estabeleceu sacrifícios de animais esses que não tinham pecado algum, que eram inocentes, para que pudesse pagar a dívida da humanidade, mesmo que temporariamente. Veja, nós que trouxemos aqui, e eu quero lembrar isso para você, uma metáfora, né, sobre o cartão de crédito. A pessoa comprou no cartão, não pagou, ficou com a dívida de R$600. E agora, além de seu nome estar no SPC, estava sendo ameaçada de execução penal por causa do crime que cometeu, né, de estelionato. Comprou, desempregada e não tinha como pagar. Enfim. Porém, alguém que a ama muito foi lá e quis pagar a dívida, porém a dívida já estava em 6.600 e agora ela só tinha R$600. Então, para que essa dívida não fosse executada, ele pagou R$600, empurrando essa dívida gradativamente até que ele tivesse 6.600 para quitar toda a dívida. Essa pessoa está negativada, o nome está no SPC, ela que era justa se tornou devedora, mas ainda assim devedora não está sendo executada porque os juros estão sendo pagos. Isso eu assimilei ou fiz uma comparação como se fosse a dívida que Adão contraiu, né, com o pecado. Adão contraiu uma dívida com o pecado, precisava morrer, ser executado para que essa dívida fosse quitada e estar separado da presença de Deus para sempre, ou seja, morte eterna. Então veja a sequência da morte. Quando Adão adquiriu o pecado, ele morreu espiritualmente, separou-se da vida de Deus, mas não morreu fisicamente. Uma vez que ele não morreu fisicamente, né, Deus estabeleceu sacrifícios de animal para que, mesmo fisicamente vivos, eles pudessem permanecer, ou espiritualmente mortos, mas fisicamente vivos, permanecesse ali temporariamente segundo a justiça,
até que Deus tivesse o dinheiro completo para resgatá-lo definitivamente. Qual seria o pagamento? Alguém que morresse. Agora eu te pergunto e você precisa me responder bem rapidinho aí para a gente não perder tempo. O homem que fosse justo e que se estivesse disposto a morrer pela humanidade, qual seria a sequência da morte que ele deveria passar? Veja, o homem Adão morreu primeiro espiritualmente, depois morreu fisicamente e depois estaria condenado à morte eterna. Morreu fisicamente, morreu espiritualmente, que é a separação do homem com Deus, morte física, fisicamente, morreu fisicamente, que é a separação do espírito do corpo, e depois estava condenado à morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Alguém para pagar o preço pelo pecado, precisava passar por uma sequência de mortes pela qual o homem estava condenado a passar, ok? Eu pergunto para você, qual deveria ser a primeira morte que o homem sofreria? Qual deveria ser a primeira morte que um homem justo deveria sofrer para pagar o pecado do pecador? Qual seria a primeira morte? Quem pode me responder? Vamos esperar aí. Ana Lu Paraíso disse que seria a morte espiritual. Alguém mais concorda? A Elisiane diz morte espiritual. Perfeito, está todo mundo concordando. Após a morte espiritual, ele deveria passar por que morte? Logo após a morte espiritual, a sequência dos fatos seria qual morte ele deveria passar? Depois da morte espiritual, ele deveria passar por qual morte? Quem pode me responder? A tia Ângela diz física. Ainda estão dizendo espiritual, depois morte física. Depois física, perfeito. Uma vez morrendo fisicamente, passou pela morte espiritual, depois morreu fisicamente. Um justo tinha que morrer espiritualmente, depois morrer fisicamente. Depois do justo ter morrido fisicamente, já estaria liberado o pagamento, ou ele precisaria sofrer mais alguma coisa, ou ele precisaria pagar mais alguma coisa. Ele morreu espiritualmente, morreu fisicamente. Depois de ter morrido fisicamente, já estava pago? Ou ele precisava pagar mais alguma coisa? Vamos lá. Ele teria que descer ao inferno, disse o Pedro, disse Camila. Daniela Guimarães disse ainda não. Precisava pagar o quê? Morte eterna. Alguém falou morte eterna. Exatamente. Morte eterna. Morte eterna. Quem mais? Sacrifício. Vou esperar. Morte eterna. Pronto. Eu tenho 3 respostas. Veja. O homem natural, o homem Adão, morreu espiritualmente, morreria fisicamente e depois morte eterna. Morte espiritual significa separação do homem com Deus. Por causa dessa separação, a morte física se abate e aí separa-se o espírito do corpo. A morte eterna é a ida desse espírito para a contramão de onde Deus estava. Deus estava no céu, ele ia para o inferno. Então o homem que morre sem Deus passa por isso. Ele morre espiritualmente, morre fisicamente e morre eternamente indo para o inferno. Essa é a sequência dos fatos. Para que um homem pagasse essa dívida, veja, se a minha dívida é de R$600, vamos dividir essa dívida em 3 parcelas de 200. 200 aqui, 200 aqui, 200 aqui. 200 é a morte espiritual, 200 é a morte física, 200 é a morte eterna. Se eu pago 200 da morte espiritual, 200 da morte física, já está pago? Já está consumado quando eu paguei só os 200 da morte física? Está consumado a parte terrena.
A parte natural. A sequência dos fatos é, ele precisa pagar o restante dos R$ 200. E os outros 200, o homem pagaria pela morte eterna. A morte eterna é ida para o inferno, separação eterna de Deus. Então veja, para que um justo pudesse pagar essa dívida, ele pagaria só 400 e deixaria 200 para trás? Não, ele precisava pagar morte física, morte espiritual, morte física e morte eterna. Para que o sacrifício fosse aceito, para que o pagamento fosse feito, o homem tinha que pagar exatamente tudo, o justo tinha que pagar exatamente tudo que o pecador devia. Não dá para ser só uma parte, tem que ser tudo, senão a dívida não está paga. Pega isso, tá bom? Pois bem, Deus não tinha a pessoa ainda justa, mas começou a estabelecer sacrifícios de animais. A gente viu isso no Éden ontem. A gente viu isso lá ainda com Caim e Abel ontem. A gente viu isso em Sete, o primeiro filho de Adão depois da morte de Abel. A gente viu isso em Noé. E os filhos de Noé receberam a incumbência de levar adiante a existência da humanidade, mas também chegando lá em Gênesis 11, na planície de Siná, onde eles tentaram construir uma torre, foram levados pela soberba, foram na contramão do plano de Deus, e de fato Deus disse, ó, eu vou largar para lá e os entrego a viverem da sua própria consciência, que quiser que viva. E é o que Paulo descreve em Romanos, capítulo de número 1, a partir do verso 19 a 31. Vou ler do verso 20 em diante, só para você ter uma noção, diz assim, as gerações nascidas no exílio voltarão... Não é isso não. Romanos, capítulo número 1, verso 19. Diz assim. 21. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram nem lhe agradeceram. Ao invés disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizem-se sábios e tornam-se loucos. Trocaram a grandeza de Deus, que é imortal, por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Veja, ele está dizendo que a humanidade, mesmo conhecendo Deus, ao invés de adorar a Deus, trocou a imagem de Deus, que é eterno, para adorar imagens de homens, imagens de animais, imagens de aves e de répteis. Criaram para si deuses. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Veja, quando a Bíblia diz Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração, não quer dizer que Deus botou para eles viver assim. Deus os abriu mão. Deus disse, quer ir? Vá. Quer viver de acordo com o seu coração? Viva. Deus os entregou. É como se alguém diz assim, rapaz, eu tentei de tudo, não consegui, então eu entreguei, deixei para lá. Abri mão. Deus então abriu mão, deixou para lá, os entregou a viver da forma que eles queriam. Porque eles são livres e eles escolhem o que eles quiserem. Eu estou tentando, mas eles não querem. Então, Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis, degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou no lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso Deus os entregou aos desejos vergonhosos. Você acredita que até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais? Você acredita, Paulo diz, que até as mulheres trocaram a sua forma natural de ter relação sexual por uma forma ou por práticas antinaturais ou não naturais? E os homens, você acredita, em vez de ter relação sexual normal com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmo o castigo que mereciam. A Bíblia está falando aqui.
Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando eles à vontade para fazerem coisas que jamais deveriam ter feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, de pecado, de ganância, de ódio, de inveja, de homicídio, de discórdia, de engano, de malícia, de fofoca. Espalharam calúnias sobre Deus, odeiam a Deus, se tornaram insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventaram até mesmo novas formas de pecar e desobedeceram a seus pais. Não têm nenhum entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam a outros a fazer a mesma coisa. Então veja, Paulo diz assim, lá em Romanos, ele diz, rapaz, quando Deus fez isso e percebeu, Deus disse, tá bom, vá, que aí vai, eu não vou, deixa vocês fazerem o que vocês quiserem. Deus confunde as línguas lá em Babel e eles se separam em nações para cometer todo tipo de impureza que você possa imaginar. Mesmo sabendo, no fundo, a consciência deles acusam-os todos os dias de que estão em práticas erradas. Eles sabem disso. Mas estão tão impregnados pelo desejo da carne que mentem para si mesmos, que enganam a si mesmos, mesmo sabendo que tais práticas, segundo a justiça de Deus, os levam à morte. Eles continuam praticando, e o pior, não apenas as praticam, como incentivam outros a praticar, dizendo que isso é normal. Por que as pessoas fazem esse tipo de campanha de incentivo pró-pecado? Porque eles sabem no fundo que eles estão contraindo para si uma dívida que eles não podem pagar. E como eles não querem estar sozinhos nessa roubada, eles querem levar pessoas junto com ele. Sabe quando você vai fazer uma coisa errada? Eu não sei se você já foi criança, mas criança que passa na rua e vê pé de manga carregado no quintal do vizinho, nunca rouba sozinho. É ou não é? Criança que passa na rua e vê manga madura no pé do quintal do vizinho, nunca rouba manga sozinho. O que ele faz? Ele chama 1, 2, 3 colegas para entrar no quintal do vizinho. Por quê? Porque se der merda, desculpa a expressão, se der errado, ele não quer se ferrar sozinho. Ele tem que chamar 2, 3 junto com ele para poder se ferrar junto. Então as pessoas que estão nessa prática, ou que estavam sempre nessa prática, eles não apenas pecavam, sabiam que estavam pecando, mas eles acabam influenciando outros para que a consciência deles de pecado seja dividida e que eles não carreguem a culpa e a condenação sozinhos. Veja, se tiverem 10 pessoas e uma só está no pecado e as outras 9 dizendo, você está pecando, rapaz, você está errado, ele vai se sentir constrangido. Mas se esse um consegue aliciar 8 e 8 estão pecando, vão acabar convencendo que os 2 que não pecam é que estão errados. Ou não é assim? É isso que acontece com a humanidade. A maioria errada quer convencer quem está certo de que o certo é o que é errado. É isso que acontece desde o princípio das eras. Eles não apenas se contentam em pecar sozinhos, eles querem convencer as pessoas de pecarem juntamente com eles. Ou seja, a maioria ali, né, quer convencer que nós que não estamos no pecado é que estamos errados. Né? Então veja, dentro desse aspecto, Deus se manifestou a eles, eles são inculpáveis, desprezaram a Deus, uma cegueira os conduziu à idolatria completa, e a idolatria, a corrupção, levou eles ao juízo. Veja, por mais que Deus queira resgatar, eles estão destinados ao juízo eterno. Estavam destinados ao juízo eterno. Veja, até esse ponto. Por esse motivo, o homem passou a ter sede e fome de justiça. Por causa dessa degradação do pecado, ele passou a ter sede e fome de justiça. O pecado, quanto mais mergulhado no pecado, mais sede e fome de justiça você tem. Por mais que pareça loucura, mas é exatamente o que acontece. É por isso que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Porque quanto mais fundo você mergulha, mais você sente necessidade de Deus. Porque isso é antinatural.
pecado não é natural para nós. Pecado não é natural. Perceba, se você passa 1, 2, 3, 4, 5, 10 dias sem pecar, você está em paz. No dia que você peca, você tem sede de justiça. Você quer buscar a Deus para se limpar, para se purificar. Isso foi assim desde o início. O pecado causa essa sede, essa fome de justiça. Então isso que passou pelos homens. Veja Mateus capítulo 5, verso 6. Jesus diz assim: felizes os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Veja, a Bíblia diz que Deus os entregou a isso para que nisso eles criassem fome e sede de justiça. E Deus pudesse, através da fome e da sede de justiça, enviar seu filho para realizar a sua própria justiça. É por esse motivo que Deus não nos permitiu ter acesso à árvore da vida. Porque eles, se alimentando da árvore da vida, não teriam jamais sede e fome de justiça. E porque ele não teria sede e fome de justiça, Deus nunca poderia ter saciado, porque eles não tinham. Se Deus não poderia ter saciado fome e sede de justiça, Jesus não poderia ter morrido na cruz e nós não teríamos sido salvos. Aleluia. João capítulo 4, verso 13. Jesus diz assim: Jesus respondeu: quem bebe dessa água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu lhe dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota de dentro e lhe dá a vida eterna. Que água é essa? A palavra. A palavra que foi retida no Éden. Você se lembra que as portas do Éden foram fechadas? Para que eles não tivessem acesso. Lembra disso? Onde ficava um anjo e uma espada? Por quê? Porque a palavra sacia a sede de justiça. Então Deus travou para que eles tivessem fome e sede de justiça. Porque quando a humanidade já estivesse cansada do pecado, no auge da sua degradação, Deus enviaria seu filho. Quem é o filho? A palavra. Ele enviou a sua palavra nos salvou, a sua palavra nos livrou, a sua palavra nos sarou, a sua palavra nos resgatou daquilo que era mortal. A palavra vem para tirar ou para saciar a sede de justiça. Jesus Cristo de Nazaré é a palavra de Deus. Aleluia. Água da vida, a palavra de Deus. Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome de Jesus. Então Deus tinha já o plano perfeito para estabelecer a sua justiça, não a justiça do homem. Então durante todo o Antigo Testamento, Deus levou o homem aos sacrifícios de animais, todos eles, além de, por um tempo, saciar a vontade ou a sede de justiça, por um período pequeno de tempo, ainda que uma comunhão que fosse imperfeita, mas ela era como se fosse o pagamento dos juros, até que Deus tivesse um dia alguém justo que decidisse morrer por toda a humanidade. Então Deus foi estabelecendo os sacrifícios de animais durante toda a antiga aliança, satisfazendo momentaneamente aquela sede de justiça, até que um dia pudesse um justo dizer: eu tenho coragem de ir lá e morrer por todo mundo. Alguém que não tivesse cometido pecado pudesse assumir o pecado da humanidade. E então Deus teria o valor completo para pagamento total da dívida. E nunca mais o homem seria executado. Nunca mais. Pois bem, então Deus estabelece esses sacrifícios na antiga aliança. E curiosamente, cada um desses sacrifícios, assim como o primeiro que foi feito no Éden, apontavam ou prefiguravam o sacrifício de Cristo. Deus estava de maneira natural mostrando para o homem como ele iria executar o sacrifício final, para que quando eles vissem esse sacrifício acontecer, eles lembrassem do sacrifício que foi feito aqui na antiga aliança e associassem, dissessem: rapaz, isso aqui é Deus pagando o preço por nós. Essa era a ideia. Então, por exemplo, quando Deus disse lá no Éden, disse: olha, um animal inocente, o cordeiro inocente, que é meu, não sofreu pecado nenhum. É meu cordeiro. Meu. O cordeiro foi eu que criei. Eu vou matá-lo, vou tirar o couro dele, ele vai derramar o seu sangue. E eu vou cobrir vocês para permanecer na minha presença. Bom, aquele cordeiro de Deus cederia a sua vida para cobrir o pecado dos homens. Isso aconteceu no Éden, em Gênesis capítulo de número 3, verso 22. Deus os cobriu com pele de animais. Um cordeiro foi morto para ceder a sua vida para cobrir o pecado dos homens. Aquilo era uma prefiguração de Jesus, para que quando Jesus apareceu e João Batista viu, o que é que João Batista disse? Olha lá, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele estava fazendo referência ao quê? Para que as pessoas lembrassem da história lá de Gênesis e soubessem que quando Jesus estivesse morrendo naquela cruz, não estaria morrendo para si mesmo, mas ele estaria morrendo para que a sua morte servisse para nos cobrir de justiça e a gente pudesse permanecer para sempre na presença de Deus. Então, todos esses sacrifícios que foram feitos antes, eles prefiguravam o que aconteceria em Jesus. Para que quando as pessoas vissem Jesus na cruz, entendessem pelas prefigurações o que aquilo significava. O Cordeiro de Deus cedeu a sua vida para cobrir o pecado de Adão. Assim também, o Cordeiro de Deus, avistado por João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então veja, em Êxodo capítulo 12, verso 3, Deus fala assim com Moisés. Moisés, o povo está escravizado no Egito. Povo, todo mundo escravizado no Egito. Povo de Deus, que era príncipes, filhos, descendência de Abraão, gerados a partir de Jacó e de Isaac. E agora estavam sendo escravizados no Egito. Veja, essa história é a prefiguração da história de Adão, que era filho de Deus e foi escravizado no mundo. O Egito simboliza o mundo, Faraó simboliza o diabo, Abraão simboliza Deus. Mas agora os filhos deles estão escravizados aqui. Aí Deus levanta um libertador. Como é o nome dele? Moisés. Moisés vai libertar o povo do Egito. Como foi que ele libertou o povo? Veja, Êxodo capítulo 2, verso 3. Ele disse: anuncia a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício. Um sacrifício. Um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. Ou seja, tem que existir unidade. Isso aqui representa o quê? A ceia. Lembra que Paulo disse que se houver separação na ceia, eles comem condenação? Se o animal for grande, juntem-se. Isso aqui é uma coisa que vai juntar, unir vocês para ceiarem juntos, para ceiar como família. Vocês são um só, vocês estão debaixo da mesma condição. Não tem mais rico nem mais pobre, não tem maior nem menor. Aqui todo mundo é igual. Vocês precisam se juntar. Vocês são filhos de um mesmo Deus. Vocês são um corpo só. Comam juntos. A ceia. Se a família for pequena demais para comer, ou pequena ou pobre para comer um animal inteiro, deverá compartilhá-lo com outra família ou vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade de que cada puder comer, dividido igual. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Presta atenção nisso. Tem que ser um cordeiro sem defeito. O sacrifício precisa ser de alguém que não tem pecado, sem defeito. Guarde bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do 1º mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito antes do anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco de sangue e o passarão nos batentes e laterais do alto das portas das casas onde comerem. O sangue será aspergido. Nessa mesma noite, assarão a carne. Veja, o cordeiro vai ser morto primeiro, seu sangue derramado depois e a carne assada. 3 coisas: morto, sangue derramado e aspergido e a carne assada. O que significa isso aqui? Quem pode me dizer? O cordeiro primeiro é morto, seu sangue derramado e a carne assada no fogo. Quem pode me dizer o que significa? Alguém pode me dizer o que significa? E comerão acompanhada de folhas verdes e amargas e de pão sem fermento.
folhas verdes e amargas. Lembre-se do que Jesus disse. Pai, se podes, afasta de mim esse cálice. Aquele cálice era amargo. Ou seja, era algo que Jesus não queria enfrentar. Não, não é a ceia. Pronto, acertou Elisiane. Morte espiritual, morte física e morte eterna. Exatamente isso. Morte espiritual, morte física, morte eterna. Era exatamente isso que significava. Simbolizava isso. Ou seja, ele precisava passar pelas 3 mortes. Morte espiritual, morte física, morte eterna. Viviane Vidigal também respondeu a mesma coisa. A Vicky também respondeu a mesma coisa. Muito bem, é isso mesmo. Então veja. Simbolizava o quê? Jesus, o Cordeiro perfeito, sem nenhum pecado, que morreria a sua morte espiritual, morreria a sua morte física e morreria a sua morte eterna. Ele precisou tomar do cálice da salvação. Ou seja, as ervas amargas simbolizam o sofrimento de Cristo. E vai por mim, o sofrimento não foi as chicotadas, o sofrimento que ele sofreu não foram os cravos nas mãos e nos pés, o sofrimento ainda estava por vir quando ele disse está consumado. A partir daquele momento é que de fato ele ia consumir aquelas ervas amargas, sentindo no seu próprio ser o queimar e o ardor da morte eterna. Se eu iria para o inferno sofrer isso, para que ele pagasse a minha dívida, ele precisou ir lá no meu lugar e sofrer tudo que ele sofreu. 1 Pedro capítulo 1, verso 19 diz assim: mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mancha, ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Ainda tem Apocalipse 13, verso 8. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles que não têm os nomes escritos no livro da vida. Vida que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Deus já tinha preparado isso, antes da criação do mundo. Efésios capítulo 1, verso 4 diz: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e inculpáveis diante dele. Deus já tinha um plano na manga. Atos capítulo 2, verso 23. Atos capítulo 2, verso de número 23. Diz assim: falando sobre Jesus, Pedro pregando, ele diz: sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vocês o mataram, crucificando por mãos de iníquo, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse detido pela morte. Porque a respeito de Jesus, Davi já havia dito 1000 anos antes. O que é que Davi disse a respeito de Jesus 1000 anos antes? Diante de mim, isso era Jesus, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Veja, Davi profetizou isso. A minha carne repousará em esperança. Do que ele está falando? Que depois da sua morte física, o seu corpo vai ficar deitadinho no túmulo em esperança. Que esperança é essa? Eu vou ler de novo, tá bom? Ele diz: por isso me alegrou o coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Veja, esperança é aguardando que algo volte ou aconteça. Se o corpo de Jesus ficou repousando em esperança, o que é que ele esperava? Alguém já disse, a ressurreição. Agora, beleza, se ele estava esperando a ressurreição foi de quê? Do Espírito. Perfeito. E onde estava esse Espírito quando o corpo repousou em esperança 3 dias? O corpo repousou em esperança 3 dias. E onde estava o Espírito que ele aguardava em esperança? Onde esse Espírito estava? Quem me responde? Com Deus? Para que ele estava com Deus? Se ele podia estar com... Ele estava no inferno. Ele estava pagando o resto da minha conta e a tua.
Ele estava no inferno. Veja, eu vou ler o resto. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Por quê? Porque não deixarás a minha alma na morte. Deus tem morte? Não. O que significa morte? Eu vou clicar aqui e vou te abrir para você. Morte aqui é a palavra Hades. Morte é Hades. Traduzida aqui por morte, mas o que é Hades? Você sabe o que é Hades? O que é Hades? Quem pode me dizer uma tradução para a palavra Hades? Qual é a tradução da palavra Hades? Quem sabe? Hades é igual a inferno. Vou ler de novo. Hades é inferno. Ele diz: por isso se alegrou meu coração e minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne ou corpo repousará na esperança, porque ele não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o santo veja, o corpo veja a corrupção. O corpo não sofreu nenhuma decomposição em 3 dias até que o seu espírito voltasse do inferno. É isso que ele está dizendo. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Esses são os versículos que estão escritos, sabe aonde? Em Salmos 16, capítulo 8, verso 8 a 11. Você pode achar isso aí. Em Salmo 16, 8 a 11, Davi escreveu isso, falando sobre Jesus, e Pedro repete o que Davi fala. Ele diz, Davi escreveu isso, mas Davi não estava falando sobre ele, não. Vamos lá. Vamos entender isso aí bem devagarzinho. Porque a respeito dele, disse Davi, ele falou aqui, tá? Não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Aí Pedro diz, irmãos, seja-me permitido dizer claramente a respeito de Davi. Eu vou abrir em outra versão aqui. Eu quero ler bem devagarzinho para não ficar dúvidas com você nenhuma. Nem que a gente passe 2 semanas falando sobre isso. Não tem problema nenhum. Tá bom? Versículo 29. Ele diz, irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção, Davi não estava se referindo a si mesmo quando falou essas coisas, pois ele morreu, foi sepultado, o seu túmulo ainda está aqui até hoje, nós não sei se seu corpo não foi resgatado, ele sofreu decomposição, mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido, sob juramento, que um de seus descendentes se assentaria em seu trono para sempre. Como alguém pode sentar no trono de Davi para sempre? Ele não poderia sofrer morte. Ou, mesmo sofrido, deveria vencer a morte e viver eternamente. Ele diz, Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo, que não foi deixado no inferno e nem seu corpo apodreceu no túmulo. Isso que é, qual é o versículo? 31. 31 ele diz, Davi estava olhando para o futuro e falou pelo Espírito da ressurreição do Cristo, que não foi deixado no inferno e nem seu corpo apodreceu no túmulo. 2 coisas, veja, ele sofreu morte física e ele sofreu morte eterna. Ele já sofreu antes a morte espiritual, sofreu a morte física e sofreu a morte eterna. Ele não morreu a morte física, espiritual. Bom, se ele não morresse espiritualmente, ele não poderia morrer fisicamente. A morte física foi uma consequência da morte espiritual. A primeira morte que Jesus sofreu foi a morte espiritual. Ele morre espiritualmente, e nós vamos ver como foi que isso aconteceu. Ele morre fisicamente, seu corpo é colocado num sepulcro em esperança, sua alma, o espírito e os 2 juntos descem para o Hades, onde ele passa 3 dias, satisfazendo o clamor e o desejo da justiça, para pagar o preço pelo meu pecado, não foi por ele. Lembre-se que ele não foi lá, ele foi porque ele quis. Ele não foi forçado, ele foi porque ele quis. Por mim, por você, ele sofreu a tormenta do inferno.
Deixa eu te dizer uma coisa, você nunca vai saber ao certo qual foi o preço. Por quê? Porque você nunca vai precisar ir lá no inferno, porque ele foi e pagou o seu preço. Experimenta um dia, chegar no fogão da tua cozinha e colocar o dedo, só a ponta do dedo, por 30 segundos. Passe mais do que isso não, 30 segundos, com o dedo dentro da chama do fogo. 30 segundos, por favor. Veja qual é a sensação. E multiplique isso por o corpo inteiro elevado à eternidade. Deixa eu repetir aqui a equação. Enfie seu dedo na chama de fogo da cozinha durante 30 segundos. E o que você sentir lá, você multiplica pelo corpo inteiro elevado à potência da eternidade. Foi o que Jesus passou por você. Foi o que Jesus enfrentou por você. Timóteo, capítulo 1. Aliás, Tito, capítulo 1, verso 2. Ele diz: essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. E agora, no devido tempo, ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos. Por ordem de Deus, nosso Senhor, foi encarnado ou encarregado de realizar esse trabalho em favor de vocês. Jesus foi designado por Deus a realizar esse trabalho em favor de vocês. Jesus veio para cá com o intuito de fazer exatamente isso e ele fez. Louvado seja o nome de Jesus. Então veja, os sacrifícios da antiga aliança, eles tinham dois propósitos. Dois. Todos os sacrifícios da antiga aliança tinham dois propósitos. O primeiro deles era tipificar em Jesus. Tipificar em Jesus. Segundo, era a manifestação da graça para um relacionamento com Deus, mesmo que esse relacionamento fosse imperfeito. As mortes de animais na antiga aliança tinham dois objetivos. Primeiro, eles tipificavam Jesus. Eles mostravam que tipo de morte Jesus teria que sofrer. Segundo, era uma demonstração já da graça de Deus para que os homens, através desses sacrifícios dados por Deus, afinal de contas os animais eram dele, a gente pudesse desfrutar de um relacionamento com Deus, mesmo que esse relacionamento fosse imperfeito. É por isso que o povo de Israel tinha relacionamento com Deus, por causa dos sacrifícios que eles faziam. Só isso. O resto do mundo foi entregue. O povo de Israel tinha, por causa dos sacrifícios que eles realizavam. Então veja, na primeira citação do sacrifício foi em Gênesis 3:21. Nós vimos isso lá. No primeiro livro da vida, a última acontece em Apocalipse 5:6-9. Diz: então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado. Veja, Gênesis capítulo 3, verso 21, diz: Deus sacrificou o cordeiro. Apocalipse, o último livro da vida, João diz: eu vi aquele que era o cordeiro, que parecia. Então vi o cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava de pé entre o trono e os 4 seres viventes no meio dos 24 anciões. Os 24 anciões simbolizam a igreja de Jesus. Ele diz: o cordeiro que foi morto estava no meio da igreja. Porque morreu por elas. Aleluia. Louvado seja. Após o primeiro sacrifício, vários outros sacrifícios foram feitos. O sacrifício de Abel, o sacrifício de Noé, o sacrifício de Abraão, o sacrifício de Jacó, o sacrifício em Levítico. Os olhos do Senhor passavam sobre toda a terra em busca de um homem que estivesse disposto apenas a crer em tudo isso, para Deus começar sobre ele um plano de redenção. E sobre quem os olhos do Senhor recaem? Sobre Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12 diz: o Senhor tinha dito a Abraão: sai da tua terra,
da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti pai de uma grande nação. Eu te engrandecerei o nome e tu serás uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, e eu farei de ti uma grande nação. Veja, Deus está criando agora em Abraão uma nova perspectiva de recomeço. Deus criou a partir de Abraão. Abraão tinha 100 anos quando o seu filho nasceu. E cá entre nós a gente sabe que aquilo era impossível de ter acontecido. Abraão e Sara ter um filho, ele com 100, Sara com 90, impossível. Aquilo não tinha esperança nenhuma. E Deus realizou esse milagre. Deus é que gerou o seu cordeiro para si. Deus queria mostrar para Abraão que ele foi responsável por gerar Isaac, e não ele, e não Abraão. Deus criou um filho para si. Isaac é gerado pelo próprio Deus. Claro que teve a relação com o homem, porque precisava ter isso. Abraão passou pelo processo, mas foi Deus que entrou com o milagre. Foi Deus que entrou com poder para realizar. Deus criou para si o cordeiro. Deus criou para si uma nação. Deus é que fez isso. Você se lembra quando Abraão foi sacrificar o filho? Ele disse, não precisa matar o menino, tem um cordeiro aí. Ele disse, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proveu. Quem é o cordeiro? Jesus. Deus gerou Jesus. Quem gerou Jesus? Deus. Deus gerou Jesus da mesma forma que gerou Isaac no ventre de Sara. Deus gerou Jesus no ventre de Maria. Deus proveu para si o cordeiro, capaz de tirar o pecado do mundo. Deus proveu para si um cordeiro, capaz de tirar o pecado do mundo. Gênesis capítulo 3, verso 14. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão, olha até as suas vistas alcançarem todas as direções, norte, sul, leste, oeste, toda essa terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu a dou a você e seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar a tua descendência. Ele está falando de judeu aqui? Não. Está falando não. Está falando de toda a humanidade. Ele está falando de todos aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor da sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 11, verso 8. Portanto, obedeçam todos os mandamentos que hoje lhe dou para que tenham forças para avançar e conquistar a terra pela qual estão prestes a tomar posse. Então veja, Deus gerou para si um filho em Isaac. A partir de Isaac ele gerou uma nação, Israel, e colocou eles na terra prometida. Veja, tudo isso são prefigurações do que ele estava para fazer. Primeiro, ele gerou um filho em Abraão e colocou Abraão na terra prometida. Eles se rebelaram, a terra prometida simboliza o Éden, eles se rebelaram e foram para o Egito. Aí Deus libertou eles do Egito e levou eles de novo para a terra prometida. Então veja, simboliza o quê? Deus criou Adão, botou no Éden. Adão se rebelou e foi para o mundo. Deus envia Jesus, tira a gente do mundo e leva a gente de volta para o Éden. É isso que está simbolizado aqui. Vou dizer de novo, tá? Deus cria Abraão e Abraão vai para a terra prometida. Só que os filhos de Abraão se rebelam e vão para o Egito, fora da terra prometida. E vão viver escravizados pelo pecado, ou pelo diabo. Aí Deus levanta um Salvador e os tira daqui e os leva de volta para a terra prometida. O que é que simboliza isso? Deus cria Adão e coloca no Éden. Ele se rebela e vai para o mundo. Deus levanta Jesus, resgata ele do mundo e traz de volta para o Éden, que é a presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então veja, tudo tinha sentido natural, mas ao mesmo tempo tinha um tempo espiritual a ser cumprido. Era uma prefiguração de realidades espirituais que estavam para se cumprir lá na frente. Hebreus capítulo 9, verso 10 diz assim. Hebreus 9, 10. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas, várias cerimônias de purificação eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou no tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte dessa criação mundana do mundo. Com seu próprio sangue, não com sangue de bodes e bezerros, entrou no santíssimo lugar de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Hebreus capítulo 10, verso 1 diz: a lei ou a antiga aliança constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas que haveriam de vir. Quando nós olhamos para a antiga aliança, ela era apenas uma figura, uma prefiguração das coisas que estavam por vir, né? Ele diz, mas não as coisas boas em si mesmas, os sacrifícios são
repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que os entregavam. Então veja, tudo isso aconteceu para que de fato nós pudéssemos, no dia que a gente vê o sacrifício de Jesus, a gente entender tudo exatamente do jeito que Deus havia planejado. Gente, chegamos ao final, nós vamos abrir a nossa caixinha de minhocas. Pedro, vem cá rapidinho, nós temos apenas 5 minutinhos para abrir a nossa caixa de minhocas e trazer a sua pergunta à tona. Se não der tempo para responder todas as perguntas, fica tranquilo. À noite a gente volta às 23 horas e vamos dar sequência nesse fato. Vamos ver como tudo isso ocorreu com Jesus, como Jesus conseguiu morrer espiritualmente, como ele conseguiu morrer fisicamente, como ele conseguiu sair do inferno. Tudo isso a gente vai ver logo mais às 23 horas. Você não pode perder de jeito nenhum. Caixinha de minhoca. Eu não entendi. Em outra live, o Senhor disse que Jesus não estava com Deus quando ele criou o mundo. Ponto. Veja. Me perguntaram aí o seguinte: pastor, em outra live o Senhor disse que Jesus não estava com Deus quando ele criou o mundo. Bom, vamos perguntar o seguinte. Primeira coisa, vou perguntar para você, tá? Você que me fez a pergunta vai me responder. Quem é Jesus? Jesus, quem é Yahvé? Quem é Jesus? Responde para mim. Quem pode me responder? Ajuda aí. Quem é Jesus? Palavra. Ele era a palavra. Estou perguntando quem é Jesus. Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. Do Deus vivo. O Filho Do Deus vivo. Beleza? Quando Jesus nasceu? Em Maria. Jesus era Deus antes. Mas veja, a gente vai ver isso à noite, mas eu vou adiantar para você. A Bíblia diz que ele era Deus, mas não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, esvaziou-se a si mesmo de ser Deus, tornou-se semelhante aos homens. Então ele era filho. Falou aí, filho de Deus. Pronto. Quando foi que o filho nasceu? Quando a mãe deu a luz. Veja, 700 anos antes, Isaías disse: uma virgem nos conceberá um filho. A virgem dará luz ao filho. A virgem é que dará luz ao filho. A virgem conceberá o filho. A virgem dará luz ao filho. Quando foi que Jesus nasceu? O filho nasceu quando? No dia que Maria deu a luz. Maria deu a luz ao filho. Agora eu pergunto: esse que nasceu era um espírito eterno? Sim ou não? Era. Mas então antes dele nascer como filho, ele era o quê? Se ele não era filho ainda. João capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o verbo. O verbo era Deus. O verbo estava com Deus. Ele era Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada que foi feito se fez. No princípio era o Filho? Não. Era Jesus? Não. Era quem? O verbo. O verbo? O que é o verbo? A palavra. A palavra. Agora eu pergunto: era o mesmo Espírito? Era. Ele só não tinha se manifestado como Filho. Você pode dizer que no princípio Jesus estava lá? Pode! Mas era Jesus, era o Filho? Não, era o verbo. A palavra diz que era o verbo. A palavra diz: no princípio era o Filho estava com Deus. Ele não disse? Não disse. No princípio era o verbo. No princípio era a palavra estava com Deus? Estava. Ué, a palavra era Deus. Mas a palavra, diz João, em capítulo 1, verso 14, que a palavra se encarnou. A palavra se tabernaculou. A palavra, ou o verbo, se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e habitou entre nós. E aí vimos a sua glória, depois dela se tabernacular e se fazer carne. Vimos a sua glória como do unigênito de Deus. A palavra se tornou filho. A palavra se fez carne. Eu gosto do que pastor Manassés Guerra fala. Ele diz que Deus precisou inventar Jesus para reinventar a gente. Deus precisou inventar Jesus para reinventar o ser humano. Deus precisou se fazer carne, se fazer homem, para que o homem pudesse ver em Deus quem ele era. É isso que ele está dizendo.
A palavra era Deus. É isso que a Bíblia diz. A palavra era Deus. Ele estava com Deus. Deus e a palavra era uma coisa só. Sempre foi. Nunca vai deixar de ser. Bom, chegamos ao final de mais uma live extraordinária. Não deixe de compartilhar esse conteúdo. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube. E eu tenho um encontro marcado com você às 23 horas, na live das 23 horas com o Pastor Marcelo. Beijo e até lá.